Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer pelo convite, né? Muito bom conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. Eu sou cristã também, de Lagoinha Fernão Dias, pastor Léo, e casada, mãe de 2 filhos e nutricionista especialista em emagrecimento sistêmico. Então, tenho ajudado principalmente mulheres a chegarem ao corpo dos sonhos com saúde, autoestima e realizando, né, em várias áreas da vida também os desejos que elas chegam em consultório muitas das vezes reclamando, né, e querendo melhorar em vários aspectos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, no decorrer. A Bianca sempre está disponível a nos ajudar lá no Obra Prima, apesar de todo o trabalho dela, mas ela está disponível. Nós temos uma parceria com alguns profissionais que, quando podem, nos atendem na estrutura do Obra Prima, na casa Obra Prima. Então foi lá que eu a conheci, e ela está disponível se você precisar. Vamos deixar depois os contatos dela, vou mandar para você. Já mandei outro dia um folder, um postzinho dela, mas eu mandei as redes sociais também, está lá no Obra Prima, mandar para você, você que precisa e que é um conselho, às vezes é um conselho, o que é que eu faço? Às vezes a gente não sabe, então é alguém importante para nos ajudar. Então a nossa pastora hoje, a Bianca, porque ela vai te pastorear hoje, porque é uma forma de pastorear também, vai nos ensinar sobre esses pontos. Como cuidar do nosso corpo, como ter uma vida longa para que você seja um vaso de honra na mão de Deus. Como eu sou uma nutricionista de emagrecimento sistêmico, eu trabalho como um todo, né, o indivíduo como um todo. Trabalhando sempre a parte, espiritual, de mentalidade, de emoções e de corpo. É como se fosse uma pirâmide mesmo, né, que é a nossa composição. E tem gente que fala assim: "Não, eu só para ser saudável, me passa uma dieta para eu ser saudável". Não é só alimentação, né, o pastor falou muito bem sobre isso, né, tem muito mais a ver com crenças, com aquilo que está dentro de nós que a gente pensa, né, algumas falas, igual a Grazi colocou bem, os rótulos, né, de crente come muito. Por quê? Porque não bebe. Aí come muito, né? Compensa uma coisa com a outra, e isso é muito ruim porque falta o equilíbrio, né? Por isso que precisamos tratar esses 4 pilares: espírito, emoções, mente e corpo. E espírito, claro, né, os pastores vão falar muito melhor que eu, né? Com oração, jejum, Bíblia, pregação, fé, alimentando da palavra. E emoções, como a gente trata as emoções? Existem pessoas que estão adoecendo o corpo, né, somatizando doenças no corpo, por causa que as emoções estão em conflitos. Então, a pessoa que está extremamente ansiosa e ela joga toda essa ansiedade na comida. Ela está estressada e ela joga todo esse estresse na comida. Ela está frustrada no casamento ou em alguma área da vida e ela come para suprir aquela ausência, né, de algo que ela gostaria de ter, mas ela não tem, ou algo que ela não consegue controlar e que também ela esquece, às vezes, de colocar na mão de Deus e ela quer no peito e na raça resolver, e ela acaba jogando isso na comida e perdendo o equilíbrio, comendo mais do que deveria. Então, a minha dica para quem quer controlar as emoções são exercícios de respiração, claro, colocar a fé em prática também, mas a respiração, porque a pessoa que está ansiosa tende a ter aquela respiração curtinha, já percebeu? Né, é mais rápida. E não é a forma correta de se respirar. Então, pare, você está vendo que você está querendo comer, está com aquela fome e que não justifica. Daquela fome, não, aquela vontade de comer, né? Que não justifica. Não, acabei de comer tem 1 hora e meia, e está com aquela fome. Isso é uma fome muito mais emocional do que física em si. Então, preste atenção. Opa, peraí, será por que eu estou assim? Ah, não, eu estou ansiosa. Porque tem gente que nem sabe que é ansioso. Eu tenho gente que chega no consultório e pergunta: você é ansiosa? Ah, não, sou não. Aí a gente vai conversando, né? Fala assim, e aí, você come de quanto tempo mais ou menos? Ah, eu belisco o tempo todo. E aí, mas você come mais, às vezes, quando você percebe que está ansiosa, está triste, está frustrada? Ah, realmente, dá vontade de comer um doce, né? Então, se você é ansiosa, então você precisa trabalhar essa ansiedade. E uma das coisas para diminuir a ansiedade que eu indico é a respiração mesmo. Respiração profunda, inspira pelo nariz, prende uns 4 segundos,
e solta pela boca, lentamente, né? Umas 10 vezes. Isso acalma, ajuda muito a acalmar, oxigenar áreas do seu cérebro que não estão sendo oxigenadas, para você conseguir pensar mais tranquilamente, para não cair na compulsão de comer muito mais que deveria, né? E quando a gente fala em compulsão, acho importante falar que muitas das vezes a pessoa fala assim, a pessoa põe um prato de comida e não já saciou na metade, por exemplo, né? Está comendo mais com os olhos, pôs mais do que aguentava e está comendo. E aí, não, chega na metade, nossa, já estou satisfeita. Mas aí ela pensa assim, não, mas jogar comida fora é pecado, né? E aí eu preciso quebrar uma crença, né? E que, claro, né, no meio evangélico acontece muito, é que a pessoa fala assim, não, eu vou comer, porque desperdiçar comida é pecado, eu vou jogar comida fora, tem tanta gente passando fome no mundo. E aí, o que você precisa entender? Que quando você come mais do que você precisa também, o seu corpo vai estocar, você vai ganhar peso, você vai perder saúde com isso. Você vai ficar empazinado, ter que tomar um sal de fruta, ter que tomar alguma coisa, porque seu corpo não está suportando. Então, Bianca, você acha melhor jogar fora? Tá. E aí, vamos pensar o seguinte, você comer mais do que aguenta também é um pecado da gula, né? Que a Grazi começou a falar aí. Então, eu jogo fora? Não, você pode guardar para comer no outro dia, e aí você vai refletir no outro dia ou mais tarde, né? Meu filho, por exemplo, de 10 anos, desde pequenininho, eu já era nutricionista, eu sou nutricionista há mais de 10 anos, então ele tem 10 anos, né, o mais novo, e o mais velho tem 18. E aí o mais velho eu não era nutricionista ainda, mas ele hoje em dia já tem alimentação bem saudável, bem tranquila, é vegano, não come nada de carne, né? Mas, enfim, então o mais novo já sabe. Ele chegou a metade do prato, tá, mãe, eu não tô saciado. Então eu falo assim, aí eu vou guardar. Ele guarda, à noite ele pega, acrescenta mais comida no jantar e come. Porque muitas das vezes a gente quer também obrigar a criança a comer mais do que ela aguenta, e aí ela vai crescendo, entendendo que todas as vezes que tem alguma coisa para comer, tá ali, porque tá ali, ela tem que comer a mais. Então, Bianca, jogar fora? Não, se for possível não jogar fora, né, guarde, faça alguma coisa assim. Se não, em último caso, é melhor jogar fora do que você comer mais, porque você vai gastar mais tempo para queimar aquilo ali, aquelas calorias a mais, né? E comer a mais ou jogar fora, você não vai alimentar as pessoas do mundo. Então, se for possível, sim, não, vou fazer uma marmitex aqui, ou se é uma porção, muitas vezes, às vezes está no restaurante, fala, não, eu estou pagando, eu vou comer. E aí, né, vai tacando. Não, manda fazer uma marmitinha ali, né, da sobra limpa, claro, né? E leva para uma pessoa comer, e realmente aí você vai estar contribuindo para alimentar pessoas. Então, são algumas crenças que a gente tem, e eu trato muito isso no método Pense Bem, Emagreça, que foi um método que eu criei, que eu trabalho as crenças com planos alimentares, auriculoterapia, porque é muito mais interno, é muito mais mental do que exatamente físico. Eu falo que a maioria das pessoas sabem o que não deve comer. Mas por que come? Porque existe um conflito interno ali, né? Crenças que muitas vezes vêm desde criança que façam com que a pessoa cometa esse erro. Então, a gente falou do primeiro pilar, espírito, emoções, e o terceiro, que é mentalidade, que aí entra mais profundamente nessas crenças. E aí eu falo muito, né, como eu sou especialista em emagrecimento, eu falo muito sobre sabotadores do emagrecimento, que é aquelas vozinhas, aquelas falas que vêm na nossa cabeça, né, tentando fazer com que a gente faça aquilo que não deveria fazer ou deixe o que tinha que fazer. E aí você fala assim, eu tenho que fazer exercício físico. Aí você chega no sofá, igual o pastor falou, põe a perna para cima. Estou muito cansada. Amanhã eu faço. Poxa, segunda-feira eu começo. Aí a pessoa paga muitas vezes um ano na academia e vai um mês, uma semana, um dia, até tem clientes que, né, ia um dia. Por quê? Porque está muito enraizado algumas crenças que a pessoa tem, que atividade física é sofrimento, por exemplo, né? Que fazer dieta, e realmente esse termo é muito pesado, eu não gosto muito de falar de dieta, eu falo de plano alimentar, né, de uma reeducação alimentar, porque dieta se tornou tão banalizado que muitas das vezes restrições absurdas, né, e que não é com uma alimentação completa e algo que a pessoa não consegue sustentar a longo prazo. Então, quando você fala em dietas, eu tenho que começar uma dieta, a pessoa já, que preguiça, né? Porque, meu Deus, tem que tirar tudo, tem que cortar tudo e tal. E eu sou muito mais a favor de um equilíbrio, de uma vida com equilíbrio, do que às vezes você fazer restrições absurdas. Tem gente que fala assim, vou fazer dieta do ovo, como
ovo o dia inteiro. Aí fala, você vai conseguir fazer isso a vida inteira? Não. A dieta da maçã, come só maçã o dia todo. Você vai conseguir fazer isso? E o resto dos nutrientes que a gente precisa, né, pastor, que o senhor falou no versículo aí, a questão da proteína, né, do verde, dos vegetais, enfim, a alimentação precisa ser equilibrada. Mas, em questão de mentalidade, eu quero também chamar a sua atenção para sempre pensar positivo, né? Muitas das vezes a pessoa começa já fazendo alguma coisa, e eu falo não só com relação a um acompanhamento nutricional, a um acompanhamento médico, mas talvez um emprego, talvez um novo projeto, e a pessoa já começa achando que aquilo não vai dar certo. E deixa eu te falar, aquilo que você acredita é aquilo que vai acontecer. Se você acredita que pode, que consegue, você está certo. Se você acredita que não pode, que não consegue, que não vai dar certo, você também está certo. Porque o nosso cérebro vai sempre tentar achar situações que mostre que nós estamos certos com aquilo que a gente falou. Então, hoje, pastor, eu vejo muito, depois de ter feito várias especializações na área de coach, de saúde sistêmica, integrativa sistêmica, né? Eu vejo muito que hoje o que a ciência fala, o que a neurociência fala, está tudo aqui na Bíblia, só que eles falam de uma forma diferente, né? E quando a gente fala assim, aquilo que você acredita, você está certo, a gente está falando de fé, né? Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas espera. Então, você precisa acreditar, né, em algo, porque tem gente que fala assim, mas é tão difícil emagrecer, ai meu Deus, que preguiça, eu já comecei tanta coisa, já fiz tanta coisa. Mas é claro, se você já entra falando, é difícil, eu não vou conseguir, estou vendo que vai ser mais uma daquelas vezes que eu vou ter que começar e não vou conseguir, vai ser assim, porque nosso cérebro quer mostrar sempre que a gente está certo, que a gente tem razão. Então, procure trabalhar a sua mente. Como que a gente trabalha a mente? É pelaquilo que a gente vê, pelaquilo que a gente ouve. Se você ficar seguindo nas redes sociais, se você ficar ouvindo só baboseira, as pessoas que, ou no convívio mesmo, só pessoas que são pessimistas, você vai se tornar assim, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, trabalhe a sua mentalidade, não deixe que pensamentos negativos te façam perder o foco, te fazem sair de onde, do caminho que você projetou para você. E o último pilar é o corpo, onde a gente fala, mais uma vez, em atividade física. Tem gente que acha que tem que fazer atividade física só para emagrecer, né? E não é. Nosso corpo, ele precisa estar em constante movimento. E tem gente que acha que tem que caminhar 1 hora e meia todos os dias. Não, se você está sedentário, começa com 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia. É melhor você fazer 10, 15 minutos por dia do que não fazer nada. E aí, com o passar do tempo, você vai se sentir melhor, porque muitas das vezes a pessoa chega para mim reclamando, não tem energia para fazer nada. Ai, que desânimo. Mas é claro, o seu corpo tá, você só trabalha, né, come e dorme mal ainda, muitas das vezes, né? E aí o seu corpo não foi fabricado para isso, né? Deus tem o nosso manual, né? E colocou a gente em atividades. Então, a gente precisa estar exercitando o corpo. E com relação à alimentação, Bianca, que agora é a última coisa que eu vou falar. Porque todo o resto, se você não trabalhar, você não consegue fazer uma boa alimentação, né? Se você não trabalha bem a sua mentalidade, suas emoções, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue. Então, evite produtos industrializados, o pastor falou sobre isso é muito importante. Deus criou os alimentos naturais. Então, evite tudo que é industrializado, tem muito conservante, tem muito aditivos químicos, que não só vai te atrapalhar no seu emagrecimento, mas vai te atrapalhar na sua saúde, né? E sem saúde a gente não consegue nada, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue trabalhar para Deus, nem para o nosso patrão, vamos dizer assim. Então, evite produtos industrializados, refrigerantes, açúcares, né? Evite colocar mais no prato, comer com os olhos, coloque pouco, se der vontade, volta lá e repita, né? Equilibre os horários da sua alimentação, pare para comer. Eu vejo que muitas das vezes as pessoas estão tão estressadas, trabalhando tanto, que a última coisa que ela vai pensar é em comer durante o dia, porque aí na hora que chega à noite está comendo até as paredes em casa.
Porque está com muita fome. E é claro, o corpo vai pedir calorias e vai pedir os alimentos piores que existem, né? Os industrializados, muita massa, muito carboidrato, muitos produtos refinados. Então, equilibre a sua alimentação durante o dia com produtos mais integrais, né? Um arroz integral, aveia, frutas, abacate, alimentos que também ajudam a diminuir a ansiedade, porque é um mal do século a ansiedade. Castanhas, né, óleo de coco, são alimentos que vão ajudar a equilibrar os seus exames também, seus exames de sangue, e te dar mais saciedade também. E à medida que você alimenta mais desses alimentos, você consegue aumentar também a serotonina no seu corpo, que é um neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar, que relaxa. Então, tem gente que fala que não vivo estressado. Claro, você está mandando para dentro só carboidrato, só açúcar, e isso faz com que piore o estresse. Na hora dá uma sensação de bem-estar, relaxa, mas depois, na hora que ela cai também, você acaba ficando mais ansioso, mais estressado. Então, introduza esses alimentos mais naturais no seu dia a dia. É possível, mas para isso também você precisa demandar tempo de muitas vezes preparar o seu alimento, de levar o alimento para o trabalho. Porque tem gente que fala assim: ah, não, eu estava lá, esqueci a fruta, esqueci meu alimento, não deu tempo de preparar. Aí passa a menina vendendo um bolo de pote, aí a pessoa vai e fala assim: ai, não trouxe nada, vou ter que comer um bolo de pote. Ai, não trouxe nada, me dá essa coxinha porque eu estou morrendo de fome. Poxa, estou com fome, eu tenho que comer. Só hoje, pode, segunda-feira começa a dieta, né? E aí a pessoa fica numa autossabotagem, né, contando historinhas para ela mesma, que ela mesma vai acreditando ao longo da vida. Só que você colhe consequências trágicas por isso. Porque aquilo que você acredita ser é o que você vai ser, né? Então você determina a sua realidade. Então, você fala, não, poxa, eu vou melhorar minha alimentação. Comece aos poucos, né? Eu não sou a favor, muitas vezes, de uma redução e de uma redução drástica, porque a maioria das pessoas não consegue sustentar, principalmente se não trabalhar a mentalidade, que é uma das coisas que eu mais trabalho no método Pense Bem, Emagreça. A Grazi comentou um pouco sobre equilíbrio e eu queria dizer que muitas vezes a pessoa usa a justificativa de não emagrecer porque eu não quero ficar magra, esquelética, né? E hoje tem uma apologia muito grande à obesidade, né? Que você tem que ser amado do jeito que você é. Claro que você tem que ser amado do jeito que você é, isso é óbvio, mas não quer dizer que você não tenha que estar num peso saudável, num peso que você se sinta bem. Não é que todo mundo tem que estar do mesmo jeitinho, magrinho. Não é isso. A gente está falando de saúde, a gente está falando de um emagrecimento realmente saudável, né, onde você se sinta bem. E com relação à longevidade, que o pastor falou também, é importante entender que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E eu vejo muita gente falando assim, não morri até hoje, porque eu estou comendo isso, estou fazendo isso. Então, às vezes você não vai morrer realmente, né, daquilo, mas você vai desenvolver uma doença que vai te prejudicar, né, para você fazer determinadas coisas. Então, plante agora, né, uma velhice com saúde, com qualidade, isso é muito importante. Para quem quiser, né, algum atendimento mais especializado, como o pastor falou, eu faço os atendimentos no Obra Prima, então é só entrar em contato com a gente, ou no meu WhatsApp, posso deixar? DDD 31 98879 0703, e pode me seguir nas redes sociais também, Instagram, Face, Bianca Nutri Coach. E no YouTube também tem vídeos de vários clientes, dicas de emagrecimento, dicas de mudança de mentalidade. O meu canal do YouTube é Bianca Nutri Coach. Aliás, desculpa, Bianca Pereira, Nutri e Coach de emagrecimento. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, pastor. Deus abençoe a todos.